Bom dia, aqui é a Gabi Pilege do Jardineiro Fiel no perfil da Yorin Garden para mais uma live da série Jardim Sustentável. E hoje o assunto é maravilhoso, a gente vai conversar sobre Urban Jungle. Eu vou conversar com a minha querida Vânia Chassot. Vânia, tudo bem? Vou pedir para você pedir para participar, para eu já te colocar. Como vocês podem perceber, já pediu aqui. Eu tô no meio da minha Urban Jungle, em uma delas. Vânia é rápida, assim que eu gosto, ó, Vânia. Cadê ela? Bom dia, turma. Bom Oi, dia. bom dia, Gabi. Tudo bem? Tudo bem e por aí? Ó, cafezinho. Que delícia! Que inveja de você tomando esse cafezinho. Como é que tá a temperatura aí, gente? Vânia, é de Porto Alegre, turma. Então, se você tá sentindo frio aí na sua casa, pensa na Vânia, que deve estar sentindo muito mais frio que todos nós, né, Vânia? Até que hoje tá tranquilo, viu, Gabi? Mas na semana passada fez geada, fez muito frio, fez perto de 0 graus, então tava punk o negócio. E agora já tá mais tranquilo, assim, perto de 15, 12 graus, tá mais tranquilo. Tá com geada direto, Vânia? Vários dias, principalmente em áreas de baixada, pessoal que mora mais perto de áreas planas, né, sofre mais com a geada. E na Serra, que é uma região de altitude, chegou até a nevar, de tão frio que estava. Então é legal até saber o que fazer com as plantas nessa época do ano, né? Ai, Vânia, posso falar? Ô, Também. gente, para quem está chegando agora, eu vi que tem mais gente de Porto Alegre. Bem-vindos. Hoje o assunto é Urban Jungle, mas eu não vou deixar de aproveitar essa cancha que a Vânia está dando agora para a gente. Fala um pouco, Vânia, o que a gente tem que fazer com as plantas no inverno? Porque sabe que esse assunto tem algum chiado que está fazendo que eu não sei o que é, Vânia. Eu não sei se está batendo o fone na sua rua, Tá. tá, vira e mexe, está fazendo um chiado. Agora tá melhor? Tá, parou de fazer. Para a gente saber, porque assim, aqui, lógico, São Paulo faz muito frio, tem umas regiões aqui, lembra que eu te falei, conversei com a Vânia ontem, eu fiz um jardim no interior, na região de Bragança Paulista, que é muito frio também, outro lugar perto da Serra do Japi também, frio demais, geou, e a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. O que a gente precisa fazer com as nossas plantas nessa época do ano? Só aproveitar enquanto o povo está entrando, a gente já vai aprendendo, Vânia. Sim, e até para aquecer, né? Faz tempo que a gente não Exatamente. se falava. Botar o papo em dia. Então, eu sempre recomendo a dar uma olhada, né, um monitoramento na sua área, identificar quais plantas você consegue proteger, seja trocando elas de lugar ou cobrindo elas. Então, se forem aqui, como no meu caso, plantas em vasos, você pode trazê-las para um abrigo ou elevar um pouco, tirar de perto do chão, porque a geada ela vai se formar na parte mais da superfície, ou seja, áreas de baixada e áreas perto da terra mesmo. Então, elevar os vasos e tirar as plantas da rua seria a primeira estratégia, mas nem sempre isso é possível. Tá. Quando não tem como mexer com a planta, a gente pode cobrir elas com algum pano, algum tecido. Bastante gente usa TNT, alguns usaram um jornal. Então, é uma estratégia de cobrir a planta apenas naquele período, de uma noite para outra, né, da noite até o amanhecer, para que naquela noite a planta não sofra com a geada. Então, na noite que vem, tem que refazer essa cobertura. Tá. Eu vi muito nesse período de uma técnica que estavam usando, inclusive um agrônomo dessa casa que eu estava fazendo, inclusive, ele pediu para ligar a irrigação do Sim. jardim na época. Como é que faz isso, Vânia? Explica pra gente direito. Quando eu aprendi isso, eu fiquei meio Cabreiro. confusa, pensei, mas essa água não vai congelar a planta? E a ideia é exatamente essa. Quando tu liga a irrigação noturna, tu vai dar um banho nas plantas. Isso é muito usado em frutíferas, em pomares, em plantas perenes que duram mais de um ano. Então a estratégia é, antes de chegar a geada naquela noite ali, aciona a irrigação, dá um banho na planta
e deixa ligada constantemente, formando um filme de água, como se tivesse formando uma capa de água em todas as plantas. Quando vier a baixa temperatura e a geada chegar, né, tiver o efeito da geada, a planta vai estar com uma grossa camada de água, vai ter chegado a 0 graus ao ponto de congelar, mas os tecidos da planta vão estar protegidos. Então ela vai ficar um pouco sofrida, vai queimar um pouco, mas ela vai conseguir se recuperar por conta daquela camada de gelo que protegeu de um frio pior ainda, e também porque as primeiras células ali, elas só chegaram a 0 graus. Elas não ficaram a -10, -20. Então é uma queima reversível. Tu consegue que a planta rebrote, tu faz alguma poda de limpeza e ela tá pronta para outra depois. Não é uma salvação completa, né? Você sabe que vai ter algum dano na planta, né? Mas melhor do que se fosse a geada propriamente dita, né? Exatamente. Vânia, você tá me escutando bem? Eu tô te perguntando porque eu tô levemente afastada do celular. Tá dando para ouvir direito? Tá? Tá bem bom, Gabi. Tranquilo. E tu, tá me ouvindo? Tô também, super bem. Gente, olha, só pra gente lembrar, hoje a nossa live é sobre Urban Jungle. A gente tava só aquecendo, porque aquecendo literalmente, porque tá friozinho aqui. Mas não tá aquele desespero que estavam as 2 últimas semanas. E como a gente teve geado, e pedi pra Vânia contar como é que são as técnicas de quando a gente tem geada no jardim, como é que a gente faz para se proteger. Mas eu queria te contar, Vânia, o Urban Jungle para mim e para a Vânia é um assunto muito gostoso, porque é um dos assuntos que nos une, né, Vânia? A gente participou de um curso que a gente fez juntas, que é o Pro Jardim, e a Vânia me convidou, inclusive, para eu dar uma aula sobre o Urban Jungle no curso, e a gente desenvolveu a apostila juntas, né, no tema. Então, é um assunto que a gente já conversou muito sobre o Urban Jungle, a gente adora. A Vânia tem, num espaço da casa dela, que eu tô vendo aí atrás, a gente literalmente o Urban Jungle na janela, né, Vânia? E então o que a gente vai conversar aqui muito não é só sobre teoria de Urban Jungle, a gente vai falar muito sobre como é que a gente lida com as nossas Urban Jungles. Eu fiz uma enquete ontem no meu perfil, Vânia, que as respostas foram incríveis. Eu queria até começar a conversar com você um pouco sobre o Urban Jungle. Como é que você, na tua cabeça, para a gente bater um pouco de bola, o que para você é o conceito de Urban Jungle? Como é que você encara uma Urban Jungle? Porque esse conceito agora todo mundo fala como se todo mundo soubesse o que significa. Como é que surgiu para você o conceito de Urban Jungle? Como é que chegou na tua vida e como é que você entende Urban Jungle? Bom, então eu vou falar em 2 partes dessa resposta, tá? Primeiro, contando um pouquinho da minha história com as plantas aqui nesse espaço. Então, quando eu me mudei, eu trouxe algumas plantas que eram do outro apartamento. Então, tinham 4 floreiras com temperos, assim, daqueles temperos pendentes. Então, eu fazia uma parede verde com essas floreiras. Tinha manjericão, tomilho, orégano, tinha um mix de temperos e eles estavam lindos, maravilhosos. E com a função da mudança, eu tive que fazer uma poda neles, então eles já não estavam mais tão lindos e maravilhosos. A hortelã, que era de 1 metro de comprimento, ficou só os toquinhos ali, parecia que não ia vingar nunca mais. Mas aí eu pensei, não, casa nova, vida nova, a planta que lute para voltar a ser como era antes. E aí eu comecei a ver que muitas das plantas que os meus vizinhos tinham eram as mesmas que eu. Então eu comecei a conversar mais com os vizinhos novos pela questão das plantas. E isso tem tudo a ver com o Urban Jungle, tá, Gabi? Guarda essa informação aí dos vizinhos. Tá. E paralelo com isso... Eu vou até anotando o que é o Urban Jungle para você. Paralelo a isso, eu comecei, né, nas funções do trabalho, a pesquisar mais sobre o Urban Jungle, conhecendo as tendências, nas próprias feiras, assim, que a gente conhece de paisagismo, as feiras e eventos de plantas, a gente é provocado a conhecer as tendências. Então, a própria Pileia peperomioides, que foi lançada lá em 2019, numa em flor, ela era a planta do ano, que foi lançada no evento do ano. Então, isso também tem tudo a ver com o Urban Jungle, essa questão de novidade, planta nova, sim, saber usar, né, a composição de plantas.
e também a questão de respeito ao ambiente onde a pessoa está e da filosofia, do estilo de vida da pessoa. Então, hoje, feito essa contextualização, né, e também até para inspirar o pessoal que vai entrar nesse mundo agora, Urban Jungle nada mais é do que no teu espaço, na tua casa, no ambiente onde tu frequenta por mais tempo, o ambiente que tu te sente em casa, é ter aquelas plantas que se adaptam naquele ambiente, sejam de sol ou de sombra, mas que tu posicione no melhor lugar para ela e que ela harmonize o teu ambiente. Então tem um pouco de estética, tem um pouco da questão da decoração, dessa questão do paisagismo propriamente dito, né? Até muito forte na arquitetura também. Mas por trás ela tem uma simplicidade, um desapego à perfeição, essa questão dos ciclos, tu vai conviver muito bem com uma folha amarela, porque tu entende que isso faz parte. Tu vai desapegar daquela questão da estética, de querer sempre as plantas floridas. Elas vão florescer, mas no tempo delas. Então, o Urban Jungle, além de ter as plantas da moda, os colecionadores de plantas e a questão do estético muito forte, ela também tem essa coisa de natureza, de voltar para uma vida tranquila, e as plantas proporcionam isso. Então, a questão de o que é uma urban jungle hoje, ela é várias coisas. Para cada pessoa é uma coisa diferente, mas no fundo ela traz essa conexão com a natureza e esse lugar de bem-estar com as plantas. Vânia, é super lindo o que você falou, porque eu anotei várias palavras maravilhosas para depois a gente compilar, porque eu vou te contar como é que eu descobri a Urban Jungle, porque é de um outro lado que eu acho que complementa. Como a Vânia falou, a parte do Urban Jungle ela tem uma parte estética muito importante, mas o que eu acho mais interessante é que chama Urban Jungle e não é paisagismo interno. A gente não está falando de indoor plants, não está falando de plant styling, a gente está falando de jungle, a gente está falando de selva. Então, existe isso que a Vânia falou muito, que é o respeito do tempo das coisas e do respeito ao movimento da natureza. Então, é um pouco o que a Vânia falou, é super importante. O que eu, na verdade, comecei a perceber essa coisa de tendência, há um tempo atrás, uma coisa começou a ficar muito intrigada. Antes do termo Urban Jungle aparecer na minha vida, eu comecei a ficar muito intrigada porque eu percebia que muitas plantas que são, inclusive nativas brasileiras, ou que iriam muito bem no nosso clima, de clima tropical, de clima equatorial, enfim, plantas que se adaptam extremamente bem e que a gente teria condições plenas de ter a produção aqui no Brasil, chegou para mim no Pinterest. Então, assim, no Pinterest eu entrava e logo quando lançou o Pinterest, então, assim, eu entrava e via, assim, casas, assim, escandinavas com aquele design maravilhoso, aquele design nórdico, aquela coisa incrível, e dentro da casa da pessoa era efetivamente uma selva. E aquilo me intrigou porque eu dizia, como é que aquelas pessoas que têm um clima completamente diferente, que não têm condições de ter aquela planta, estão fazendo o possível para viver dentro de uma selva, porque aquilo traz aconchego. E eu comecei a ficar um pouco, pesquisar um pouco como que isso podia ser possível, por que aquelas plantas estavam chegando naqueles lugares, isso me intrigou demais. E logo depois, Vânia, eu não estou brincando, eu acho que um ano depois, 2 anos depois, surgiu esse tema Urban Jungle e durante um tempo ele ficou, eu não sei se até você soube disso, durante um tempo essa hashtag Urban Jungle, acho que foi, eu não lembro que ano que foi, Vânia, eu acho que foi 2019, talvez tenha sido, ou 2020, não, 2020 foi ano passado, agora eu perdi, acho que foi 2019, foi a hashtag mais utilizada, foi uma das hashtags mais utilizadas no Instagram. Ela ganhou lá como ranking uma das hashtags mais utilizadas. Resumo, chegou para mim desse jeito porque eu falei, gente, eram na verdade, esses países onde tem um frio extremo, eles tinham necessidade de ter a natureza mais do que a gente, porque a gente tem essa natureza tão abundante para fora, eles tinham a necessidade de ter a natureza dentro de casa.
isso trazia aconchego. E eles faziam o possível para ter, como a casa deles é climatizada e ficam normalmente com 24 graus, porque é isso, faça calor ou faça frio, eles têm 24 graus dentro de casa. No fim, eles tinham um clima favorável. Eles se eles conseguissem controlar entrada e saída de ar para a planta poder ter circulação e tal, eles poderiam ter as mesmas plantas de uma urban jungle. E aí a gente percebeu que esse termo, no fim, acabou, por incrível que pareça, né, acabou surgindo fora e virou febre e começou todo mundo a ter essa loucura. E o que me fascinou, essa parte que daí eu vou voltar porque eu falei como chegou na minha vida, porque essa parte estética, que não é o paisagismo, é essa coisa de você ir juntando a planta que faz sentido para você. Então, você traz a planta... Foi o que a Vânia falou, eu trouxe três temperinhos. Eu também trouxe uma planta que eu ganhei, uma samambaia que eu ganhei da minha avó, que todo mundo tem uma planta que recebe da avó. E você vai colocando a sua estética, misturando com algum objeto que você tem em casa. E você vai dando a cara da sua urban jungle. Eu acho isso... Eu acho mágico, eu acho incrível, porque não tem uma urban jungle igual a outra. Não tem. Isso é verdade. Não é verdade? A da Vânia é diferente da minha. A da Vânia muitas vezes tem um miocário no meio da urban jungle, porque às vezes tá ali ele. Não é? Você coloca o teu minhocário no lugar e fica... E vou te dizer que tudo fica lindo, porque não é a estética pura de você falar, olha, uma estética que tem que ser simplista, pura e que tem que estar tudo combinando. Não, é uma estética do tempo da natureza, que tem que tem que tudo combinar. Não tem que combinar. Tem que fazer sentido para você, né? É isso que você está falando. É verdade. E aí o pessoal está comentando aqui que é algo personalizado, né? E a nossa Urban Jungle, ela vai mudando junto com a gente, ela vai amadurecendo, vai passando por altos e baixos. Então é até legal observar como estão as nossas plantas e já que a gente está conectada, né? O que isso quer dizer sobre nós? Outro dia, desculpa eu te interromper, Gabi, mas só para fazer um parênteses, com essa função de estar em casa, trabalhando com horários diferentes, com as rotinas da casa bem diferentes, teve um dia que eu olhei para as plantas aqui e pensei, meu Deus, que zona é essa? O que está acontecendo com essas plantas? Elas estavam todas bem, todas tranquilas, mas tinha vaso vazio, tinha mudas que eu fiz as estacas e nunca mais replantei, tinha várias coisas começadas, e aí eu pensei, ops, eu sei o que é isso sou eu também. Então a gente aprende, né, com essa experiência aí. Total. Isso sou eu também, é total, Vânia, total. Eu olho para umas partes do jardim, assim, e eu sou tipo meio, você sabe, né? Eu sou meio Edward Mãos de Tesoura. Então, assim, tem momentos que, assim, por exemplo, eu não posso com a begônia queimando as pontas. Eu fico desesperada. A Duda tá aqui atrás me vendo. Na hora que eu cheguei, mostrei para ela. Eu falei, Duda, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo conviver com as plantas desse jeito, totalmente queimadas, assim. Me faz mal. É uma coisa que me faz mal. Então, eu respiro, coloco todas na minha frente que não estão bem e começo a dar um jeito na planta, que eu preciso fazer aquela planta ficar de algum jeito. E essa coisa que está começada e não terminada, dá um touch aqui, porque sou eu também, então meu Urban Jungle, também fica desse jeito. E eu acho que isso é muito interessante. Então, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Cabe numa Urban Jungle, por exemplo, aproveitar no teu tema, cabe numa Urban Jungle, por exemplo, você misturar horta, misturar plantas tropicais, misturar ornamentais com punk, com pomar? Cabe se você tiver insolação para... Tudo bem, se você tiver luz para isso, se você tiver... Você pode misturar o que você quiser, Vânia? Só para a gente... Sim, eu diria com certeza sim, apesar de outros colegas terem ali o viés mais ornamental ou mais Urban Jungle raiz, que é só ornamental mesmo, né? Só as plantas estéticas. Eu diria que sim, porque Urban Jungle remete a uma natureza, né? Uma floresta na tua casa. E aí tu pensa, como é a natureza biodiversa? Ela tem árvores, palmeiras, arbustos, gramíneas, plantas de sombra, plantas de interior, epífitas, flores, comestíveis, tóxicas, alérgicas, tem de todas. Vai ter pragas, vai ter insetos, vai ter biodiversidade.
Então, na nossa Urban Jungle, em apartamento, ou em casa, ou até no escritório, tu pode transformar qualquer ambiente em uma Urban Jungle. Pode ter essa diversidade, bem como tu lembrou, né, da questão da luz. Então, se no meu local não pega sol direto, vai ser bem difícil eu ter alguma frutífera ou alguma planta comestível que ela demanda mais sol, ela precisa de mais horas de sol para produzir aquelas folhas, por mais que seja um temperinho, ela também precisa de muito sol. Então, se nesse local não pega nenhum raio de sol direto, é mais provável que sejam apenas plantas de meia sombra ou plantas ornamentais. Mas quanto mais sol tiver nesse local, mais diverso são as possibilidades. Por isso que quando a gente fala de Urban Jungle, né, a gente está pensando sempre num ambiente mais indoor, né, uma coisa mais interna, a gente está pensando dentro de casa, e no geral remete a gente a essas plantas de folhagem. Por isso que, mas não necessariamente uma Urban Jungle precisa ser composta só de plantas com folhagens tropicais, etc. Mas por isso que eu acho importante a gente falar, realmente é uma coisa pessoal e uma coisa que faça sentido para a gente. E aí, uma das coisas que uma das perguntas que eu fiz aqui que, na verdade, eu comecei na minha enquete, Vânia, eu fiz, que eu acho que pode até direcionar a gente para conversar, eu perguntei assim um pouco aonde que as pessoas gostam de acumular planta. Porque, na verdade, gente, eu acho que assim, um pré-requisito, que eu acho que a Vânia concorda comigo, para a gente começar uma Urban Jungle, porque eu acho que quem está ouvindo a gente pode já ter uma Urban Jungle, pode estar com vontade de começar uma Urban Jungle e não está muito sabendo por onde, né? Eu acho que a primeira coisa é você escolher um lugar e virar um acumulador naquele lugar. Porque se você, quanto mais você amontoar a planta ali naquele lugar, aquilo vai virando uma selvinha urbana e vai ficando cada vez mais simpático, né, Vânia? E aí tem alguns lugares que você pode fazer isso, né? E alguns truques também. Eu tô vendo atrás de ti que tu tem vários vasos, né? E tem a questão da altura, da disposição. O primeiro truque é setorizar o teu ambiente. Então, tu vai olhar para o ambiente sem planta nenhuma e vai entender quais locais tu consegue posicionar plantas. Seja em um vaso ou algum ambiente como aqui, ó, tem esse murinho que eu consigo colocar alguns vasos pequenos. Eu poderia planejar vasos para colocar na parede, trazendo essa verticalização, ou até usar elementos para elevar os vasos, como tripés, caixotes. Banquinho. Então eu vou, numa tela em branco, eu vou pensar as possibilidades, né? Vou estudar aquele local. E aí, feito isso, eu já entro com os elementos, que seriam as plantas e os vasos que eu tenho hoje, e vou fazendo um jogo. Será que isso fica bem aqui? E aí eu monto. Aí eu vejo, uma escondeu a outra. Uma não ficou tão bonita porque ela não foi valorizada nesse cenário. Então eu vou repensando, ajustando, fazendo a dança das cadeiras aí com os vasos e com as plantas. Então, isso que você falou é super importante, porque o que a gente está fazendo quando a gente está pensando em alturas diferentes para as plantas, a gente está tentando imitar o que a gente vê numa selva. A gente tem algumas plantas que são maiores, outras plantas que são menores, umas que vivem à sombra das outras. Então, quanto mais a gente tentar meio que mimetizar o que tem na floresta, entendeu? Numa floresta, e a gente tentar trazer isso para esse espaço que a gente alocou, então, seja um aparador, seja uma mesinha de canto, seja uma estante completa que você tenha, um canto aqui que nem eu tenho, que eu vou mostrar aqui em volta da minha pia, que para lavar a mão a gente precisa pedir licença aqui para a gente conseguir lavar a mão. Mas a hora que você escolhe um lugar e você tem isso que a Vânia falou, você começa como se fosse uma folha em branco. Você imagina como é que é o movimento de uma floresta, põe uma coisa mais alta, uma coisa mais baixa e tal. E para isso, que fica muito simpático, você começar a usar isso que a Vânia falou de caixotes, banquinhos, colocar alturas. Às vezes você emborca um vasinho para baixo, dá altura, colocando os vasinhos, você começa a dar esse movimento orgânico que a natureza mesmo já tem, mas você começa a fazer isso na tua casa. E aí, gente, eu vou falar uma coisa. Vale, foi o que a Vânia falou. Como vale para as plantas, né, Vânia? Vale qualquer coisa. Às vezes fica bonitinho colocar
no meio disso tudo, uma xícara, um objeto pessoal, fica bonitinho. Uhum. Eu tenho, sei lá, depois eu vou passar um pouco para a Vânia falando até um pouco do o que ela enxerga. Vou fazer um jogo com você, Vânia, o que você acha que passou na minha cabeça, eu montando aqui para a gente poder fazer. Vale assim uma panela que você tem, que você não está usando, um suporte para bolo. Juro, gente, fica muito simpático e muito gostoso. E tudo isso... Isso aí, a raiz disso é o reaproveitamento, né, Gabi? Isso é um pilar do Urban Jungle, é reaproveitar. Reaproveitar o quê? Materiais, ou seja, praticamente nada que tem na minha casa que esteja sem uso vai fora. Por quê? Porque ou vai virar um vaso, ou vai entrar junto na decoração, uma xícara lascada, ou alguma coisa que poderia ir para o lixo, tu vai dar um novo significado para isso, vai dar um novo valor e vai compor a tua Urban Jungle. Então a gente aproveita muito dos materiais e as plantas também. A questão que eu tinha comentado antes dos vizinhos, o nosso principal fornecedor de mudas são os nossos vizinhos, porque a gente vai tendo as nossas, que vai multiplicando, né, e produzindo aí uma fábrica de mudas. E com essa convivência, a gente acaba estimulando e construindo uma rede com os próximos. E aí eu tô vendo que a minha vizinha tem um antúrio diferente do meu. Então, eu vou fazer uma proposta. Eu vou dizer, olha, eu vou te dar um galho de um antúrio e mais uma jiboia, e que tal tu me dar uma mudinha desse teu aí? Então, rola um câmbio, né? A Adoro, parceria. adoro, Vânia, adoro. Fora que tem uma vantagem, né? Essa amizade com o vizinho, que pode ser maravilhosa, você já de olho no vizinho, você já viu que tá indo bem. Não é que você tá pedindo uma muda de uma planta que você ainda vai ver se ela vai se dar bem no seu ecossistema. Não, é o ecossistema mesmo que o seu, porque tem o vizinho. Então, você já vai acabar ganhando muda de uma planta que já se dá bem ali no teu ambiente, né? Maravilhoso, porque vizinho maravilhoso. A Carol perguntou aqui, Gabi, aproveitando que a gente falou de móveis, como faz para posicionar os vasos sem estragar os móveis? Então, a primeira dica é o tradicional, né? O bom e velho pratinho embaixo, ou alguma coisa que tu põe embaixo do vaso que sirva como um prato, para evitar que a água que saia do vaso vá parar no móvel. Então, tu poderia ter vários pratinhos ou vários recipientes assim, olha, como se fosse um prato mesmo. E aí tu usa ele do tamanho do vaso, né? Pode ter um para cada vaso ou alguns maiores para vários vasos pequenos. E esse pratinho vai evitar da água molhar ali a madeira ou o móvel. E tu vai incorporando isso na manutenção. Então, quando for molhar a planta, já dá uma limpada nesses pratinhos, evita que fique água acumulada por ali. Então, vai se tornando parte da rotina também, né? E ajustando. Às vezes a planta cresceu demais, tu vai trocar de vaso, então tu já pensa, preciso de um pratinho maior também. Isso ajuda bastante a não estragar os móveis. Ô, Vânia, e pratinho, eu pedi para a Du, vou ver se ela vai conseguir pegar aqui para minha Du, para ela me ajudar. Vê se tem um floridinho inteiro. Sabe que uma dica que eu dou, e eu faço muito aqui, gente, tem algum... Pode ser pratinho desparcerado ou uma louça que você não está usando muito, porque tem algumas louças que já quebrou alguns, já não tá legal outro. Usa prato de louça mesmo. Ao invés de você usar pratinho de vaso mesmo, que às vezes fica sem graça, na Urban Jungle fica super bonitinho. Você usar pires de xicrinha, pires de chá, pires de prato de... Isso, ó, quer ver, ó? Pratinho de louça mesmo, assim, ó. Que você tem um ou outro... E aí você coloca, imagina um vasinho de terracota colocado aqui, que é isso que a Vânia tá falando. Mudou a cara da Urban Jungle, gente. Vai dando um charminho. E aí, como a Vânia falou aquela história, a Urban Jungle é uma coisa móvel e a gente vai mudando junto com a Urban Jungle, porque a gente vai... Você muda, tá ali. Você não precisa mudar efetivamente a planta às vezes. Você tá com uma decoraçãozinha que você colocou, um vaso de terracota aqui em cima, ficou bonitinho, o outro, aí você deu altura, um ficou dessa altura, o outro ficou dessa, foi ficando bonitinho. Ai, um dia você tá andando na rua, encontrou um cachepô com uma outra planta que você adorou, que é de outra cor, troca os pratinhos, pega uma outra louça, põe de um outro jeito que fica
muito engraçadinho, muito fofo. Então, essa coisa deixa eu ver se eu consigo me explicar. Às vezes, uma das coisas que eu menos gosto no jardim, Vânia, que eu vou ser bem honesta com vocês, eu acho que esteticamente eu gosto do vaso sozinho, tá? Uhum. Falando honestamente para você, quando eu vou montar o paisagismo de uma casa, eu gosto, eu não tô nem falando de urban jungle só, geralmente eu gosto do vaso no chão. Eu acho a peça vaso uma das peças mais bonitas que existem na face da Terra. Ela é, eu acho, que o maior aliado de uma planta. Eu acho que a combinação de uma planta com vaso, eu acho, é uma coisa perfeita, sabe uma coisa perfeita? A hora que eu coloco um rodízio, a hora que eu coloco um prato, para mim quebra a estética, que você não sabe, parece que fala, ai meu Deus, e agora e tal, e o que eu vou fazer? Porque aquilo mas me incomoda num nível que você não entendeu. Rodízio, então, me incomoda de uma coisa que eu fico desesperada, mas às vezes é necessário por causa do piso. Só que se você fala, eu não vou tentar esconder o prato, eu não vou tentar esconder o rodízio, vou tentar fazer disso uma brincadeira, e isso vai ser um elemento fundamental da minha Urban Jungle, isso que a Vânia falou de a gente personalizar e fazer isso ter a nossa marca, da Urban Jungle ter a sua cara, você acaba usando o pratinho, você acaba usando o elemento que você vai pôr para não estragar o seu móvel, como a marca da sua Urban Jungle. Então, de repente, você, sei lá, para não marcar o seu móvel, você colocou... vou dar um exemplo que eu tenho aqui. Um banco que a minha mãe pintou de madeira, deu uma lixada e deixou ele detonado. Pronto, coloquei em cima do banquinho e já tirei de cima do móvel. Eu tenho, sei lá, eu tenho umas revistas antigas que eu ia jogar fora. Coloco, empilho 2, 3, 4, 5 revistas, deixo elas empilhadas e coloco um pedaço de EVA. Sabe EVA, gente? Aquele que parece bem de material de criança que a gente corta. Eu sempre ando com EVA na bolsa, porque quando eu vou fazer a produção da casa de alguém, a gente coloca EVA. Coloca as revistas, coloca o EVA em cima do vaso, não joga revista de decoração ou revistas que você ia jogar fora. Livros, guarda livro, faz altura na sua Urban Jungle. Então, isso que a Vânia falou é realmente muito legal, porque a gente vai dando essas alturas e a gente vai aproveitando, ressignificando, que é o que a Vânia falou, que é super importante, que é uma das coisas da Urban Jungle que é muito importante, reaproveitamento de coisas. O pessoal aqui nos comentários está adorando, Gabi. Várias pessoas disseram que já fazem, que vão agora revirar os pratinhos para fazer, né? E eu acho que isso deixa muito da nossa personalidade. Então, se eu olho para o teu estilo da tua Urban Jungle e vejo que tu tem esses pratos, isso conta um pouco da tua história também. Já fala um pouco dos teus gostos, das suas preferências, do teu estilo. E isso é muito legal até pra gente se identificar, né? E tornar disto a nossa casa cada vez mais. Então eu já me sinto, quando eu olho as tuas plantas, eu me sinto em casa, porque tu provoca isso, né? Tu deixa o ambiente super aconchegante, super natural, por mais complexo que seja, plantas nativas, plantas exóticas, elementos diferentes, traz essa sensação de aconchego, de estar bem, de como se tudo tivesse sido pensado para trazer esse bem-estar. Eu acho que esse é um dos propósitos também do Urban Jungle. Isso que você está falando do bem-estar, Vânia, eu acho que é uma coisa muito importante. Uma das fotos, eu vou ver se depois eu acho que vai ficar complicado de pôr aqui a foto. Mas depois eu publico, e Iorinha, eu vou deixar no perfil as fotos que eu publiquei para a gente fazer um comentário em cima das fotos, Vânia. Vou publicar na Iorin e a gente comenta o que a gente vê de elementos de Urban Jungle nessas fotos. Como aqui, voltando naquela conversa que a gente falou da Escandinávia, dos lugares muito frios que começaram com essa coisa de acumulação de plantas e para eles se sentirem muito em casa e nesse aconchego, uma das coisas, quando eu vou montar uma Urban Jungle na casa da pessoa, e que não necessariamente a gente fala, ó, estou indo montar uma Urban Jungle, não, a gente está indo deixar a casa da pessoa mais agradável, mais aconchegante e acaba virando uma Urban Jungle. Porque às vezes a pessoa fica até nervosa e fala, nossa, mas eu não quero ter tantas plantas na minha casa. Mas ela acaba se sentindo tão bem de ter 1 ou 2 vasos que ela fala, eu quero mais. Eu amei o que você fez. E uma das dicas para isso
é o que você acabou de falar. É você se colocar no lugar da pessoa que vai viver lá naquele local. E essa poltrona, me pus aqui de propósito, que vira e mexe eu faço uma postagem, que eu até virei um pouco para ficar melhor, mas essa é a poltrona de leitura do meu marido na minha casa. É o lugar onde ele escolheu para ficar, é uma poltrona que ele gosta, é onde ele fica. Então eu me coloco no lugar dele, fico olhando, vendo essa vista, onde ele fica, e eu vou adornando essa vista e deixando ele completamente abraçado por essa natureza nesse lugar onde ele fica. Porque ele escolheu um lugar, por incrível que pareça, que é de costas para o meu jardim. É muito doido. E ele não tá vendo o jardim de frente, porque a poltrona fica de costas do jeito que a gente pôs a decoração. Então, apesar dele estar de costas pro jardim, ele não tá de costas pro jardim, porque ele tá envolto. Eu tenho planta pendurada de tudo quanto é lado. Aqui em volta da pia tem um monte de planta e tal. E é muito louco, porque ele não quer sair desse lugar. Então, no primeiro momento, ele falou assim, Gabi, tem coisa caindo do teto aqui, como é que eu faço? Eu falei, fica à vontade. Se você achar que está atrapalhando a sua cabeça na hora de levantar, você me fala. Mas depois é isso que você falou. É o aconchego. Essa palavra é super importante, Vânia, do bem-estar da pessoa com as plantas, né? Enfim, esse assunto é muito gostoso. E eu fiz uma pergunta aqui que eu perguntei aonde, que eu achei muito curioso, aonde que as pessoas mais têm plantas em casa. E saiu uma resposta aqui que eu achei muito interessante. As pessoas têm. Para você ver que a Urban Jungle pode ser em qualquer canto, né, Vânia? As pessoas têm na sala, no quarto, na varanda, na cozinha, na lavanderia, na área gourmet, na escada, que eu adorei, na garagem, jardim de inverno e, pasme agora, no canil. Eu amei. Nossa! Amei essa conversa. Amei. Então, e uma outra pessoa respondeu uma coisa que você já falou que eu achei o máximo: em todos os lugares que tem luz natural suficiente. A pessoa é ficcionada por plantas, então aonde ela tiver luz natural suficiente, ela vai encher de plantas. Então, você tem planta no quarto, Vânia? Uma curiosidade até que eu queria... Não, não tem, porque o quarto é no outro lado e lá tem o bloco dos outros prédios faz sombra, né? Então, mesmo que a janela fique aberta, mesmo que seja verão, onde pega mais sol para lá, não pega sol o suficiente para nem para uma planta de plástico. Eu diria que para ela talvez não seria bom. Então, como eu já entendi que naquele ambiente ali do quarto é um breu total, pega claridade, mas não é o suficiente para uma planta viver bem o ano inteiro, eu decidi logo nos primeiros meses, eu tentei, viu, Gabi? Eu colocava vasinhos, plantas pequenas, plantas dessas rústicas, assim, que aguentam tudo, e eu via que não ficava legal. Então passou ali meio ano, eu entendi que não era a vocação daquele quarto lá ter plantas por falta de luminosidade. E aí na sala, que é no mesmo lado, só que é um pouco mais para cá, por reflexo dos outros vidros e janelas, ali pega luz suficiente para a planta. Então, mesmo na mesma face, as duas são face sul, que é mais sombreada. Nesse outro cômodo eu tenho plantas por conta dessa luz que reflete, que lá no outro quarto não pegaria. Então, quarto no meu não, no do Martim sim. Lá tem uma costela de Adão que eu chamo que ela tá fazendo uso capião. Ela era um vaso e aí tá sempre virado assim pra janela. Ela foi, as folhas foram e as raízes foram também. Aí coloquei outro vaso do lado, ela fez uso capião do lado vizinho, então ela tá em dois vasos. Ela tá lá com raízes em dois vasos e se ela crescer um pouquinho mais, eu vou ter que colocar três vasos ou fazer mudas, porque ela também não vai poder ocupar o quarto inteiro, né? Então, no quarto do Martim tem, na sala tem, e o terceiro lugar que tem é aqui, que é um misto de cozinha, área de serviço, a casa das minhocas, que aqui também fica o minhocário. Então aqui, querendo ou não, é um dos lugares que eu mais fico, né, pela questão de cozinhar, preparar as coisas, lidar aqui com as coisas da casa e também pelas plantas. Então, elas me chamam, eu me beneficio delas. Então, aqui a área de serviço é essa janela, que pega a luz do sol da tarde, é onde eu tenho o maior número de plantas. Gente, isso de
seu lugar onde você mais fica é super importante, porque não adianta você colocar as plantas, é uma dica ótima, porque se você escolhe um lugar para você cuidar das suas plantas, que seja, ó, lá longe, esquece, gente. As plantas têm que estar. Essa dica da Vânia é muito boa, porque as plantas têm que estar perto da gente. A gente tem que estar passando toda hora por elas e a gente tem que dar um jeito de criar esse espaço, a gente até fazer um manuseio. Vê a Vânia, é uma cozinha que é uma cozinha integrada, né, Vânia? Eu já vi tantas. Eu já fiz um monte de live com a Vânia e já vi outras lives da Vânia. Quando a gente enxerga, é o lugar onde ela cozinha, onde ela cuida das plantas, é onde ela está interagindo com o Martim. É o lugar onde ela tem tempo para todos os seres da casa. As plantas, a É o família, coração, o né, Gabi? coração. Eu acho que é o coração da casa. Eu acho que isso é importante. Se você faz um lugar de plantas que é muito longe, fica muito difícil, gente. De verdade, fica muito difícil. Você tem que estar realmente imerso nessas plantas para poder cuidar. Vânia, eu vou te pedir um favor. Se você conseguir mostrar um pouco as suas plantas, se a gente conseguir virar a câmera e a gente conseguir mostrar um pouco as plantas, a gente faz isso com o jeito que você fez a sua Urban Jungle, você fala um pouco sobre isso, eu mostro a minha pra gente falar um pouco. Tá, vou virar aqui, só assim, ó, pessoal. Não reparem a bagunça, eu sempre falo isso, mas hoje é verdade, tá? Hoje é valendo. Vou compartilhar, vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, aqui então, começando, vou mostrar de cima pra baixo, que como a tela tá menorzinha, fica um pouco difícil de ver tudo. Então ali, ó, é uma pimenteira, que já deu algumas pimentinhas. No mesmo vaso dela, tem uma jiboia. Então, olha o que essa jiboia fez. Ela foi crescendo, aí ela veio pra cá. Ela desce, e aí ela vai pra lá. E aí ela vai. E eu fiz mudas dela, Gabi. Olha que amor esse vasinho aqui, ó. Era um galho da mesma jiboia. Ai, E como ela era uma mudinha super forte, ela amou a terra que eu preparei aqui com o adubo da Iorim. E ela tá de vento em popa. Olha como tá bem mais vigorosa que a planta mãe. A planta mãe tá lá comprida. E essa tá aqui linda, bem cheia. Tá linda. compacta, né? Aí vamos continuar. Olha a diversidade, um vaso com cenoura. Tá. Combinando com o vaso, né? Eu acho que eu tenho toque, Gabi, eu ponho sempre combinando, ó. Então a cenourinha já poderia colher como cenoura baby, o vaso laranja. Aqui, olha, Urban Jungle tem disso também, ó. Aqui era uma venca, só que como queimou toda, eu fiz poda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui ela tá rebrotando, ó. A venca tá querendo viver, eu sigo adubando, regando. Mas, como eu já tenho um plano B, eu semeei cenoura nela também, ó. Aqui é um brotinho de cenoura, tem mais. Então, se a venca não se mexer, o vaso vai virar um vasinho de cenoura. Na parte de fora, aqui tem as plantas que eu coloco Todas suspensas penduradas. na grade. Isso fica Todas penduradas e tem um mix. Olha só. Tá um pouco ruim de ver por conta da luz, mas aqui tem, olha, suculentas. Tem outra pimenteira ali que vai lá, fica um pé do feijão, ó, vai até lá em cima. Aí tem manjericão que eu uso direto na cozinha. Tem a selga, olha essa selga que linda, ó. É tipo uma beterraba, só que ela não forma raiz. Ai, que ela linda. tem as folhas e os talos comestíveis, olha, uma selga amarela, que combinando com o vaso. E ela é super crocante, Gabi, bem docinha. É muito boa para crianças, como eu tenho um desafio de ensinar para o Martim, né, os alimentos saudáveis, e ele meio que tenta me enganar, deixa eu botar para cá. Ele prova, mas não come, então eu fico trazendo mais novidades. Olha essa, ó, beterraba, também no vaso. Como eu falei que aqui pega a luz do sol da tarde, eu tento cultivar hortaliças que, fazem esse efeito de verde e também são comestíveis. Então, olha o tamanho daquela beterraba ali, já passou da hora de colher. Já, tá linda, tá linda. Tá linda. Tudo em vasinho. Vamos ver o que mais tem. Você vê, tem gente que aqui, fala... Aqui, olha, para fazer mudinhas... Você milagre, né, Vânia? Você tem uma janela. Eu posso falar? Vai falando. Para incentivar, Vânia, porque juro, você tem uma janela e você pega toda a parte da tua janela e você pendura na janela, você tem um monte de planta comestível na janela, gente. Pelo amor de Deus, dizer que não é uma Essa aqui é a Ora Pronobis. Uhum.
Olha, o vaso tá escrito cebolinha, mas aí tu vai olhar, tem um gengibre, uma hora pronobis e um dente de leão. É um mix. Adoro. É tudo menos cebolinha, mas faz parte. Faz parte. Aí, o Urban Jungle tem de fazer mudas também, né? Então aqui, olha, fiz algumas mudas desse cactus. Essa aqui foi um vasinho que o Martim pintou quando ele tinha 1, 2 aninhos, então trouxe essa questão dos elementos. Essa planta ela tá aqui para pegar luz, porque ela normalmente fica lá no outro quarto que não tem tanta luz. Essa aqui eu peguei um vasinho desse simples e coloquei na terra, porque ela também já estava sofrendo, mas depois que eu fiz isso ela até deu um brotinho aqui, ó. Tô vendo. E a planta mãe dela tá lá. Olha o que acontece, Gabi. Ela era um nada. Ela era do tamanho do vaso, assim, ó, super pequena. Já E tô... aí cresceu, cresceu, cresceu. Tá quase um prédio aqui, Gente, você tem de mil, tão grande. mil espécies aí. Eu tô vendo uma locácia longe aqui também. Tem. Tá numa confusão. Tá lindo, tá lindo. Isso é que é legal. Tem mais ali do outro lado. E aqui tem, eu chamo de UTI, tá? Aqui é as que eu tô tentando entender o que elas querem. Essa aqui é um dente de leão que nasceu espontânea, então ela já deu flores. Eu posso fazer essas folhas aí numa salada ou fazer mudas. Aqui tem um cingônio que, pelo visto, agora ele tá bem, mas com o frio ele sofreu bastante. Ele tinha umas 10 folhas e não tinha sobrado nenhuma, só que essa aí rebrotou depois do frio e ele tá Tá bom. querendo vir, pelo visto. E lá tem outras que eu tô tentando salvar e administrar elas. Linda, Vânia, uma graça essa Urban. Olha como ela é diferente da minha, que eu vou te mostrar, pra você ver como cada uma é uma. Quer ver? A Vânia tem sol da tarde, eu não tenho. Eu tenho um sol zico da manhã. Deixa eu ver se eu viro aqui, peraí. Então, aqui, ó, eu vou mostrar algumas delas, tá, gente? Então, aqui é esse canto de leitura. Deixa eu ajeitar aqui para vocês olharem, para não ficar bagunça, tá? É o canto de leitura do Marcelo, tá? Aonde fica a poltrona dele. A poltrona dele fica até... É que eu tô reta aqui, virada para lá. Eu tenho plantas diversas penduradas aqui, né? Então, para fazer esse efeito de... Quer ver? Eu vou pôr na posição que normalmente eu enxergo o Marcelo para vocês verem como é que eu... Por que que eu bolei isso, né? A vista do meu jardim tá aqui, quando eu enxergo o jardim, e ele fica sentado nessa poltrona que fica de frente para mim, tá? Mas aí aqui eu criei um canto que tem um monte de pendentes, tem ripsáceas, tem suculentas, peperômia, jiboia, um monte de coisa. E aqui, eu fiz justamente isso que a Vânia falou. Olha, a gente tem vários vasos aqui com alturas e movimentos diferentes, né, Vânia? Aqui eu tenho totalmente diferente da Vânia, não tenho nada comestível nesse canto aqui. Então eu tenho plantas, e eu até contar um pouco a inspiração para ter essa planta. Esse canto meu aqui, segundo a Mônica, que a Mônica, quem já assistiu alguma live minha com ela, a Mônica fez o Feng Shui, esse canto meu aqui é o canto da prosperidade. Então eu tenho que ter plantas que cresçam para cima. Então eu tenho até aqui embaixo a planta da fortuna, tem um monte de vasinhos aqui. Então ela disse que é um lugar ótimo essa minha varanda para a gente criar mudas. Então, eu realmente tenho... depois eu vou virar a câmera aqui, eu faço um pouco que nem a Vânia. O meu mudário, ele também é decorativo, ele vira também a minha Urban Jungle. Eu faço dele virar a minha Urban Jungle também. Então, aqui são as plantas que estão... eu deixo mais em ordem para o Marcelo ficar mais bonito com as plantas que estão... sei lá, mais bonitas, tá? Então, aqui eu tenho as plantas que estão mais... Eu coloco vasos, olha, de alturas. Então aqui tem, ó, tem tudo, tem desde suculenta no vasinho, ó, lembra? Em cima do livro, o livro tá meio detonado, mas aproveitei para dar altura, um outro vaso. Aqui tem o coração emaranhado, tem de tudo um pouco. Se você for vendo, tem plantas que eu já fiz lives e que estão aqui, que eu vou plantando e vou replantando, e tem alturas diferentes, né? Tem a orbifólia, tem air plants aqui, tem a bromélia, tem a tillandsia ali, tem um monte de coisa. Tem asplenium, rafis, a planta da felicidade. Todas essas plantas são muito boas
para prosperidade. E veja que, assim, é um mix, gente. A Urban Jungle, eu acho legal a gente falar disso, que é um mix. Ó. Eu tenho lá atrás vaso de cimento, depois eu tenho um vaso de cerâmica, depois eu tenho vaso de terracota, tenho planta no vidro, depois eu tenho cestaria, aí eu tenho vaso de madeira, aí eu tenho vaso de plástico lá atrás. Tá vendo? E tá tudo ok. É assim que a minha Urban Jungle é. E assim vai ficando. E ela muda, eu acho que semanalmente. Porque aí eu vou ter alguma coisa aqui em casa, eu mudo do jeito que ela tá. Você vem para esse canto aqui, ó, que tá meio bagunçado. Aqui a minha fonte tá desligada. A minha fonte, senão a gente não consegue fazer a live que ela fica alta. Que é a minha fontezinha, a mesma coisa. Então aqui no meio tem, muda de... eu fazendo de lirata, fazendo lirata. Aqui, muda de lirata. A fontezinha e as minhas orquídeas que estavam ali na escada, que é o lugar onde eu cultivo elas, mas que já estão com botão. Então elas vêm aqui para já florescer aqui, já abrirem os botões enquanto eu posso ver. Aqui nesse canto, é justamente o canto, Vânia, onde estão todas as plantas que eu brinco de fazer muda. Aquilo que a gente gosta de fazer, onde eu fico fazendo muda. Só que aí eu organizo de um jeito que fica parecendo... que não necessariamente é material de trabalho. Ó, é tudo vasinho de plástico também. E fica tudo junto, misturado. Fica com essa cara de selvinha urbana, misturado com a parede, com as plantas. Então, basicamente, o que eu faço, às vezes, no paisagismo, até com horta, eu coloco algumas plantas que sustentem a beleza permanente. Então, você colocar umas jiboias pendentes, você garante que esse canto vai estar sempre bonitão. A parede verde nem sempre está bonita, tá vendo? Que a alocácia agora no inverno sofre pra caramba, então ela amarela, fica mais feiosa. É verdade. Uhum. Então, e o resto das mudas, que eu vou passando, são as plantas que eu tô fazendo mudinha. Tá vendo que tem uma escada ali no canto também, que eu boto uma manta, às vezes eu penduro planta naquela escada. A minha banheira para fazer o Urban Jungle, que tá lá no fundo. A minha casa, gente, eu nem sei. Eu fiz uma pergunta na enquete se as pessoas tinham mais gente ou mais planta em casa, todo mundo respondeu que tem planta. Adoro, porque pelo menos os seguidores são assim. E aí vai ficando, ó, onde tem muda, vai colocando planta. Ô, Gabi, Diga. tu sabe quantas plantas tu tem aí? Eu nunca fiz a conta, Vânia. Nunca fiz a Quando eu conta. tinha recém me mudado, acho que eu tinha, sei lá, 2 meses de casa nova, eu tirei uma foto desse cantinho aqui, né, da janela, fiz uma enquete. Quantas plantas tem aqui? Aí as opções eram menos de 50 e mais de 200. E não tinha tantas plantas assim, eram realmente poucas, mas tinha mais de 200, Gabi. Às Você vezes a tá gente de olha e não brincadeira. tem noção. Sim, Eu com não sei, certeza. eu vou contar, não sei quantas eu tenho. E aí tem esse aparador, não sei, Vânia. Tem esse aparador também, que é um aparador que é onde... Aí, o critério que eu estava falando é assim, ó, tem algumas plantas que estão muito sofridas por causa do inverno aqui no meu aparador, que é onde fica a minha santa, que é onde fica meu oratório aqui, fica tudo aqui. É onde eu vou pondo a minha coleçãozinha de alocáceas aqui internas, e que eu te falei, né, que eu sou fricada, e aí eu fico nervosa com a minha begônia. Mas imagina, eu fico nervosa, podo, porque elas estão feias, mas está todo mundo enraizando. Eu não vou deixar de perder, só porque eu podei e elas estão feias, eu não vou deixar. Então eu tirei, assim que ela enraizar e começar a nascer aqui, que já está já dando um sinal de vida aqui, começou a dar brotinho, eu já planto de novo. E aí eu ganhei do meu pai recentemente, que a família do meu pai tinha um restaurante no aeroporto, enfim, eles tiveram que se desfazer, e aí eu ganhei as garrafas decorativas. Então você já sabe o que vai acontecer, né, Vânia? Você vai me acompanhar. Acabei de posicioná-las, então eu vou ter mais um monte de plantas na água, que recentemente eu vou dando para as minhas clientes, cada vez que eu vou fazendo um jardim, elas ganham plantas minhas que eu cultivo na água. E é um pouco isso, que eu acho que a gente podia só finalizar e falar uma coisa que eu acho bem importante, desculpa a bagunça também, ó, porque tá bagunça de café da manhã aqui, gente. Cuidados com essas plantas, gente, que eu acho que assim, ó, eu acho que é uma dica importante, que assim, quando a gente está começando uma Urban Jungle, eu não sei se você faz isso, eu até queria trocar essa figurinha com você. Quando estou juntando as minhas plantas, eu tento, Vânia, colocar as plantas
que têm a mesma necessidade, mais ou menos, tá? A mesma necessidade perto uma da outra, para facilitar a minha vida, tá? Então, por exemplo, eu tento juntar num canto, quando eu estou fazendo urban jungle, eu tento não misturar tudo junto, as plantas que precisam de mais água, deixar um pouco mais próximas. Porque não, no geral, não sou só eu, a Maria que trabalha comigo também molha as plantas aqui da minha casa. Ela já está ficando mais dedo verde que eu quase daqui a pouco, porque eu tenho muita planta. Mas uma vez é ela que rega, outra vez sou eu. Então a gente tem que estar muito em sintonia. Então, para facilitar, quando eu vou fazer essa urban jungle, eu coloco, por exemplo, as amiocuca, a suculenta aqui num cantinho, porque elas precisam de menos água. Nesse agrupamento, eu tento deixar as plantas que têm mais ou menos a mesma necessidade perto, que eu acho que facilita. Isso. Você faz Na isso? composição, né? Com certeza, Gabi. Tu pode fazer 2 filtros. O primeiro filtro, que seria pela questão de estética, como fica boa a composição. Ajustou isso, tu vai para um filtro que a gente chama de ajuste fino, que seria facilitar o manejo. Então, as que precisam de luz semelhante, ou de rega semelhante, ou de manejo semelhante, seja com poda, com adubação, com o que for, tu deixa elas agrupadas. Então, para quem tem poucas espécies e poucas plantas, isso é mais tranquilo. Tu coloca as de sol mais no sol, as de sombra um pouco mais para dentro, e aquelas que não precisam regar tanto, tu pode até deixar mais afastadas de ti, porque quando for regar, tu vai regar poucas vezes, então tu não vai ter tanto trabalho de chegar até elas. Mas essas plantas que precisam de mais rega, de mais manutenção, uma, deixar mais perto de ti, né, mais à mão, e outra, deixar elas mais juntas, mais agrupadas, para tu fazer uma rega única, ou facilitar literalmente o teu trabalho aí, o teu dia a dia com as plantas. E eu ia te perguntar, Gabi, como tu faz para adubar e regar e cuidar de tantas plantas assim? Como é que é a tua rotina aí com elas? Olha, na verdade, assim, vou ser super honesta. Uma das vezes, eu tento, assim, as plantas internas, que são essas que eu mandei para você, que a gente acabou de passar, né? Que são as plantas de varanda interior de casa, eu rego 2 vezes por semana. Uma vez é a Maria, uma vez sou eu. Então, a média é essa. Às vezes, no verão, a gente tem que regar 2 vezes. Desculpa, 3 vezes, tá? Então, aí a Maria rega 2 vezes, eu rego uma. Quando é a minha vez de regar, eu aproveito para ver se precisa alguma necessidade de manejo, algum cuidado extra que eu preciso. Então, alguma plancha que está podre, alguma folhinha que tem que tirar, precisa mudar de... Invariavelmente, toda semana eu tenho que fazer alguma coisa com alguma planta. E aí, E a tesourinha vai junto, né? a tesourinha vai junto e eu tenho um lugar aqui que eu tenho substrato, eu tenho isso. E o que facilitou muito é que aí eu fiz uma agenda de adubação e aí eu adorei a última dica que a gente fez. Eu tenho usado, eu até deixei aqui separado, eu tenho usado para as minhas plantas internas, eu tenho usado o H-Master. E até, gente, eu vou fazer um vídeo para ninguém ficar aflito por não fazer a adubação com vocês, que não daria tempo, porque a gente tem muito assunto para falar de urban jungle. Eu vou fazer um vídeo e depois vou pedir até para a Iorin disponibilizar. Eu passo, a Vânia passa, como eu faço a adubação dessas plantas. Mas, basicamente, eu segui uma regra que a Vânia me ensinou, que eu adubo elas a cada 2 meses, deixo marcado na minha caixinha de adubação. Eu rego elas a cada 2 meses com H-Master. E é um adubo só que eu rego, um adubo só que eu utilizo. Eu sei que eu tenho que utilizar esse adubo em doses mínimas, porque a gente lê na embalagem que é 1 colherzinha de café para cada vasinho. Então, assim, é muito pouquinho. Então, são 2 ou 3 bolinhas para cada vasinho. O vasinho maior, um pouquinho mais. Então, você já sabe a conta. Você não tem que ficar que adubo eu vou usar, porque ele é um adubo completo. Eu uso para todas a cada 2 meses. Então, eu tenho uma agenda, toco um alarme no meu celular. Eu já sei que é o dia de regar. Então, quando é a minha vez de regar, eu já sei que é a hora da adubação a cada 2 meses. E as plantas regularmente, com a agenda, estão sendo adubadas. Então, assim, dá trabalho, Vânia, cuidar das plantas? Dá, mas eu tento... Aquela conversa que a gente fala de... Eu, na verdade, tenho trocado essa palavra de trabalho como... É o meu grande prazer da semana, o dia que sou eu, que a minha vez de cuidar das plantas.
durante a semana, de verdade, você me conhece, a gente se fala várias vezes, a gente sabe que a nossa agenda é uma pauleira. Então, assim, de fato, eu tenho que pedir a ajuda da Maria, porque a Maria me ajuda muito aqui com as minhas plantas. Ela se tornou uma verdadeira amante de plantas. Então, ela, às vezes, muitas vezes, ela me conta o meu olho dizendo... ela fala, ai, Gabi, essa planta não tá legal, essa samambaia não tá feliz agora no inverno, acho que talvez seja melhor a gente tirar ela dali, que tá batendo um vento frio, e talvez seja melhor a gente mudar de canto. A gente tem que pedir ajuda, porque não dá para dar contas de muitas coisas. No Jardineiro Fiel tem a Duda que me ajuda também, Simone que me ajuda, Sônia, todo mundo no Jardineiro Fiel ajuda a cuidar das plantas. Às vezes até por excesso, a gente coloca placa nas plantas lá no Jardineiro Fiel e tipo, não me regar, no Lirata tá escrito assim, não me regar, fui regado na data tal. Porque é isso, a gente tem Urban Jungle em tudo. Você faz como com as tuas plantas? Eu faço um mix, né? Quando eu tô mexendo também, algumas eu rego e já adubo juntas, outras eu deixo para adubar a cada 3 meses. Então, é um mix de métodos de adubação, mas é bem como tu falou, vai fazendo, aí tu já olha, percebe que tem que podar, que tem que regar, e isso vai entrando na nossa agenda mental, né, de coisas para fazer com a planta. E é muito disso, Gabi, de tu olhar e perceber, ops, posso fazer muda desta, ops, esta precisa de uma poda de limpeza. Então, assim, a gente vai aprendendo também com as plantas. Olha que eu achei aqui, ó, o H-Master. É esse, vocês estão perguntando qual é a adubo que eu uso na minha Urban Jungle, é esse. É o H-Master, gente, da Iorim, que é super completo, gente. Você utilizando o H-Master regularmente nas plantas, você tá tranquila e feliz. Esse, exatamente. E é como tu falou, né, os grãozinhos, nas outras lives a gente já falou sobre como fazer, como adubar. Então, além dessa live que vai ficar salva, o pessoal pode rever as outras também e seguir acompanhando os vídeos aqui da Iorim. Perfeito. Ó, não esqueçam, tem várias lives feitas. Tem live minha e da Vânia falando sobre adubação. Maravilhosas até. Estão todas gravadas no perfil da Iorim, gente. Então, assim, não percam. Se você ficou com alguma dúvida, e também, se você quiser perguntar, assim que ficar gravada essa live, quiser perguntar mais dúvidas sobre a live, sobre adubação, sobre cuidados, de dicas que vocês queiram, algumas minhas e da Vânia, coloca nesse post que a gente vai escrevendo e eu vou tentar postar essas fotos que eu falei para a gente poder comentar em cima dessas fotos. E se vocês puderem ajudar, comentem também nessas fotos quais esses conceitos que a Vânia falou. Eu vou terminar repetindo os conceitos que eu achei extremamente bonitos, Vânia, só para a gente terminar a nossa live, que eu acho que foi tão bonito que a Vânia falou. A Vânia falou que as coisas que são muito importantes para a gente pensar no Urban Jungle. A gente pensa vizinhos, a gente pensa em troca, que é uma coisa super importante, a gente pensa em moda em tendência, porque faz parte de uma Urban Jungle, a gente ter plantas que estão em voga, né, que estão em moda. Estética, porque a gente tem que pensar um pouco na estética da nossa Urban Jungle, aquele papel em branco que a Vânia falou, da gente já imaginar como é que vai ser esse movimento. Da natureza e do tempo das coisas. Uma Urban Jungle não precisa ser perfeita, a gente tem que lembrar que vai ter folha que vai cair, vai ter uma coisa que vai ficar em cima da outra. De lembrar que ela é uma pequena amostra da natureza e, de mais que tudo, ela é alguma coisa que tem que trazer bem-estar pra gente. Eu acho que, Vânia, você falou muito bem, a tua compreensão sobre o Urban Jungle, ela é absolutamente perfeita. E mais que tudo, cada Urban Jungle vai ter a cara de cada um de vocês, que eu acho que é o que mais vai ficar. A da Vânia tem a cara dela, a minha tem a minha cara, e a de cada uma de vocês vai ter a cara de vocês. Por favor, quando vocês postarem alguma coisa de Urban Jungle, marca a gente. Eu queria muito ver como é que é a casa de vocês e o que vocês têm de Urban Jungle em casa. Tá bom? Vânia, eu nem sei te falar, eu amo fazer live com você. É sempre maravilhoso, é uma manhã incrível e maravilhosa. Querida, eu tô morrendo de saudade de você, louca de te ver pessoalmente. Gabi, eu que te agradeço. Coisa boa te ver que tu tá bem e me inspirar mais uma vez contigo. Obrigada a Iorim por ter feito o convite. Podem me chamar sempre, adoro falar sobre plantas e compartilhar aí as experiências.
E deixar um spoiler, viu, Gabi? A gente vai gravar daqui a algumas semanas, eu e a Iorin, um vídeo sobre orquídeas. Ai, Então, para o pessoal que gosta de orquídeas, que quer saber truques, dicas, adubações, aproveita e manda um direct para a Iorin e deixa todas as suas dúvidas lá para a gente compilar nesse próximo vídeo que vai ser gravado logo em seguida. maravilhoso, Vânia. Um beijo enorme para você. E eu tô desesperada para ver esse vídeo de orquídeas. Adoro, adoro. Beijo, gente. Uma manhã linda para vocês e uma semana maravilhosa. Até a próxima. Obrigada, Daqui a pessoal. 15 Tchau, tchau. dias, hein? Daqui a 15 dias tem mais.